Olá pessoal, meus amigos, meus compadres, meus irmãozinhos, estamos aqui no nosso território Papel de Bodega e daqui a pouquinho nós vamos convidar um compadre que é formado em conhecências do linguajar nordestino. Daqui a pouco a gente volta. Eita, compadre véi! E como falamos no linguajar brejeiro, caririzeiro e sertanejo, portanto nordestino, que é uma coisa que eu boto muito gosto, nós vamos convidar e vamos conversar com o nosso compadre Paulo Virto Freitas, que bota P de Paulo, V de Vitor e Freitas, e se assina PV Freitas, Seu Freitas. Seu Freitas. Pronto, Seu Freitas. Bom, amigo. O meu compadre Seu Freitas, que a gente já descobriu de repente assim, quando estourou na caixinha mágica da internet. É De uma verdade. hora para outra a internet começou a mostrar Seu Freitas fazendo algumas filosofanças dentro do nosso linguajar, coisa que é muito característica e dele. Compadre, vai, diga aí como é que inicia essa história. Você é do Rio Grande do Norte, Sou do Rio Grande do Norte. filho de Seu Zé dos Couros, José dos Couros e Dona Dalva. Dona Dalva. E aí eu tenho já minhas raízes ali no Seridó. Certo, Seridó do Rio Grande do Seridó, Norte. Rio Grande do Norte, a região do Rio Grande do Norte ali. E das serras do Rio Grande do Norte também, meu pai de Porto Alegre. Né? Meu pai vaqueiro, conheceu minha mãe na vaquejada. E sempre foi uma pessoa muito enraizada assim no linguajar também. Meu pai é uma pessoa de muitos dizeres também, sempre fala de expressões. E meu padrinho, Caboré, também era um contador de história, escritor de Caicó. Nome entendeu? bom, Caboré. É Orlando, né? Mais conhecido como Caboré lá de Caicó, escritor também, escreveu alguns livros, Fogo da Pedreira. E já tive contato desde pequeno assim com os pequenos textos que ele colocava nas colunas, né, de jornal. Já li coisas suas, Patativa do Assaré também. Enfim, tive esse contato com a literatura, assim, com essas poesias também, causos, desde pequeno. Acho que isso, de certa forma, me inspirou a adentrar no nordestinês, né? Na linguagem nordestina. Agora, como é que surge a ideia? Você tem um quadro na internet, explica o seu quadro. O seu quadro você aparece como uma de forma pedagógica, né? Dando uma aula. Exato. Né? Como foi a ideia, ou como surgiu isso? Então, eu acho que a forma como a gente coloca, né, a sua própria pessoa tem um dicionário de várias palavras nordestinas, se a gente for buscar na internet vai ter lá, querendo, vai ter um dicionário, vai ter A, B, C, D, não é isso? Então eu acho que isso já é uma referência para mim, mas também esse ato de tornar cada vez mais formal, para mostrar que a nossa linguagem ela é popular, mas por trás dela existe uma ciência. Né? E falando de linguagem nordestina, a gente também fala, uma forma também da gente tratar. Eu acredito que a linguagem, ela vai, como posso dizer, ela incorpora a nossa história, ela incorpora os nossos costumes, ela incorpora os nossos hábitos do nosso dia a dia. As nossas heranças. As nossas heranças. Antiga, né? E quando a gente espalha isso para o Brasil, que é o poder da internet, e hoje você posta um vídeo, milhões de pessoas assistem, você também toca num ponto que é a visão das pessoas de fora acerca da nossa linguagem. E a gente já trata de preconceito linguístico, por exemplo. Se eu for com o meu sotaque na TV nacional, algumas pessoas vão pedir para eu neutralizar, né? Que não existe neutro, né? Existe torná-lo mais sudestino. E aí é uma forma também da gente quebrar um pouco esses paradigmas e dizer, meu irmão, você ter sotaques nordestinos e ter expressões e o seu trejeito nordestino é de fato uma ciência, é complexo e merece ser não só compreendido, mas também respeitado. E você trata isso com muito humor, que isso é uma vantagem porque quebra aquela rigidez, né, do questionamento. Muitas vezes você explica uma coisa assim, a outra fala, mas isso e tal, mas você com o humor, você já entra, já entendeu, quebrando, ou seja, você dá uma pequena aula
Essa aula é bem humorada, inclusive prende a gente. Sim. E uma coisa curiosa na sua apresentação é o tempo. Você tem uma coisa de professor, como como se estivesse realmente numa sala de aula, e ainda sai dando risada, fazendo chacota de quem ainda questiona o que você está dizendo, né? Isso é muito bom. Eu quando conheci, você já conheci assim, de cara. Aí já fico selecionando. Eu queria que você desse um exemplo qualquer de uma dessas coisinhas para as pessoas irem sentindo já como é que você... Sim, eu posso pegar o quadro aqui, porque a gente... Você faz com a sua lousa. Eu já trouxe aqui o quadro. Olha aí. E aí eu falei que... Aqui tem um mapa do Nordeste. Exato, o mapa do Nordeste, muito bem deselaborado, mas tá honesto, né, esse mapa aqui. Mas o que eu falo? Quando eu falo sobre linguagem, eu estou falando sobre história, eu estou falando sobre herança e eu estou falando sobre algo que você vai completar no final, porque eu conheço um pouco do seu trabalho e você vai saber completar. Por exemplo, aqui a gente tem o mapa do Nordeste, certo? Mapa do Nordeste e a gente tem uma ideia estereotipada de sotaque nordestino. O que é o sotaque nordestino? Vou botar aqui, ó, sotaque nordestino. Abreviar aqui. É como se todo mundo que tivesse aqui tivesse um só sotaque. O mesmo sotaque. Aí o que eu tento falar para as pessoas é que não existe sotaque nordestino. Existem sotaques nordestinos. Por quê? Porque se você pegar aqui todos os estados, cada um vai ter uma forma de se expressar. Por exemplo, aqui a gente tem o norte, certo? Aqui a gente tem o norte. Quando você pega Ceará, Piauí e Maranhão, você já tem uma forte influência do sotaque que se assemelha ao norte. Por exemplo, aquela ideia de que nordestino não chia. Quem é que fala norte, quem é que fala tia? Eu falo tia, eu sou da RN. Paraíba fala tia. Quando a gente pega outros estados, Alagoas fala tia, Sergipe fala tia, mas quando você vem para Maranhão, Piauí e Cearense, fala tia, cadê a tia? Tia. Então aqui a gente já tem um chiado TX. Bahia também fala, sendo que a gente já tem que entender uma coisa, a complexidade. Quando a gente sai da capital e vem para o interior, parece que o sotaque aqui ele se assemelha mais. Justamente também porque aí você tem as interferências aqui. Tem menos influência. De fora, justamente nos litorais. Né? Então, por exemplo, Bahia você já vai ter aquele sotaque, em Salvador, sotaque soteropolitano, né? Aquela vogal mais aberta. Como é que você tá, pai? Sendo que quando você vem pro interior, você já tem um sotaque que é muito mais parecido. Por exemplo, você pega Paulo Afonso. Paulo Afonso faz divisa com Pernambuco, Alagoas, Sergipe. O sotaque já vai ser muito mais semelhante. Com todo mundo. E quando você pega aqui mais ou menos pro sul da Bahia, que faz fronteira com Minas Gerais, você já vai ter um sotaque muito mais compartilhado com os mineiros. Com a indolência do mineiro. Inclusive, essa vai ser a única região onde não se chia e nem o S. Por exemplo, eu aqui sou do RN, eu falo Nordeste. Eu tô chiando no S. Nordeste. Aqui vai falar Nordeste. Aqui, pode ser que você encontre pessoas falando Nordeste, porque já é uma semelhança ao sotaque mineiro. E isso é muito interessante. Agora você pega aqui Pernambuco, já tem uma forte influência de Portugal aqui no sotaque de Recife. Dois. Né? Dois conto, né? Que você tem o teste. Você fala o teste, os testes, testes, né? Testes. Aí testes, aí você fala, não, ele chia igual Rio de Janeiro, totalmente diferente. Não. O Rio de Janeiro, quando ele chia, ele fala o quê? Testes. É um teste. Tem um I, né? Tem um I. Testes. Aqui não, é testes. É só o chiado. Você não adiciona o I. Então você vê como é forte as influências e as diferentes histórias e está justamente na nossa linguagem. Então quando a gente pega a nossa linguagem e bota dentro de uma caixinha, a gente está desprezando toda a nossa influência e toda a nossa história. Por exemplo, aqui em Natal, por que a gente chama Ei Galado? Ei Galado. O galado já é uma referência à época que os norte-americanos usaram o RN ali, principalmente Natal, Parnamirim de base. Por conta da guerra. E eles faziam os bailes de gala. E aí os norte-americanos se vestiam com roupas de gala e diziam, olha os galados, aqueles homens bem vestidos. Hoje o galado ele serve para tudo. Seu galado, ruim. Você é um galado bom. De sorte. Isso só tem no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Natal. Na capital.
Exato. Então, por exemplo, você pega aquela figura, você tem aquela figura muito comum nas periferias da capital. Você pega aqui aquele cara assim, bermudão de veludo, né? Aqui, ó, a cara dele aqui, ó. E aí você vê aquele cara bermudão de veludo, camisa folgadona, cabelo na régua, né? Aquela coisa mais de periferia. No RN a gente vai chamar ele de Pinta. No Ceará você chama ele de Vetim, que é uma abreviação de Pivetim. Na Paraíba você já chama ele de Mofi, que é a abreviação de meu filho, Mofi. Aí quando você vai para os outros estados, cada um tem uma forma de você tratar essa pessoa. E tudo isso carrega a nossa história. Né? Então uma coisa que eu tento trazer no meu conteúdo é justamente a nossa história atrelada à nossa língua, a nossa herança atrelada à nossa língua. E aí eu lembrei que você inclusive recitou na minha cara vizinhos de grito. Que inclusive eu acho que se você trouxer aqui e o povo escutar, vai complementar essa tese aqui. Aproveitando, eu vou pegar essa régua aqui. O nome dessa régua aqui chama-se Valentão. Tu sabe o que é isso aqui? Isso é uma espécie de um liquidificador de mão, Sim. sabe? De triturar feijão para fazer feijão de coco na Semana Santa, sabe? Maravilha. Então tem essas rosetas aqui. Então quando a esposa ela bate no espinhaço ou na titela do marido, então chama-se, por isso que chama-se Valentão. Valentão. Acalma qualquer Valentão. Então eu vou pegar aqui o Valentão e vou mostrar aqui o mapa do Nordeste. E eu fiz um poema que chama-se Vizinhos de Grito. Vizinho de Grito é um vizinho que não é vizinho de porta, não é vizinho de rua, nem de bairro. Ele é um vizinho que ele mora relativamente próximo, que ele não é vizinho, mas escuta um grito seu, né? Então a pessoa pode chegar para o compadre dele e ele grita para o compadre. Ele diz: ô compadre Joaquim, eu não gosto de favor, mas vou pedir ao senhor que faça um favor para mim. Quando for tirar capim lá na Baixa do Alfredo, se atrepe no lajedo e grita assim para Raimunda, que se eu não chegar segunda, eu chego na Teuça bem cedo. Então, isso aí é um recado de um vizinho de grito. E outra, quando ele diz: ô compadre Joaquim, eu não gosto de favor, mas faça um favor para mim, ele pede a Joaquim para ele se trepar num lajedo e gritar para Raimundo. Ou seja, ele está fazendo Joaquim de um satélite, né? Ou uma antena. Né? Se atrepe no lajedo e grita assim para Raimunda, que se eu não chegar segunda, eu chego na Teuça bem cedo. E aproveitando aqui o mapa do Nordeste, eu fiz um poema que chama-se Vizinhos de Grito, onde eu cito todo o Nordeste e, quiçá, abrindo uma opção para o Brasil todo, onde eu digo assim: será que o abraço do Norte com o Nordeste não provém do calor do Maranhão? Será que o tupi do Piauí não apura o mais puro Guarani? Ceará, que é o próprio Ceará, não seria o sarau dos matutinos e a Paraíba o clarão dos repentes nordestinos? Será que o sul do Rio Grande do Norte não tem algo a ver com o norte do Rio Grande do Sul? Será que Pernambuco não seria o suco dos sabores musicais e também que as alagoas não nos alagam e adoçam de tão boas? Será que o pequeno e maiúsculo Sergipe não seria o motor do nosso Jeep? Gente, será que a Bahia não seria a Oxum do nosso Oxente? Repare, pare e arrepare. O Nordeste é uma festa. É um arara azul, preta e branca. É uma asa branca, amarela e multicor. Tem sintoma de terra, lua, Marte. Tem sanfona, zabumba, cantador. Tem São João, Santo Antônio e Padre Cício. Rabequeiro de anjo no serviço, bem ao lado de Deus, Nosso Senhor. Repare, sobre a cabeça de Deus tem um triângulo tililingo e o sino de toda a igreja é percutido a badalo. Tem, leng, tem, leng, leng, tem. Tem, leng, tem, leng, leng, tem. Vizinhos de grito. Sensacional. É isso aí, justamente. O Nordeste é uma grande festa e essa diversidade está muito expressa na nossa língua, né? É a complementação do nossa vizinhança
e o destrinchar pedagógico de cada detalhe, você faz isso com muita maestria, né? Vou descer aqui o quadro sim. para ficar aqui o cenário aqui. Se precisar você puxa aí de novo. E tem uma coisa que eu observo muito, que inclusive eu gosto de anotar as palavras, as expressões, as transformações, essa coisa toda. Tem em algumas situações, por exemplo, que num canteiro de obras, o trabalhador está por conta do trabalho, ele precisa tirar as arestas de determinadas palavras para poder a coisa funcionar quando você está fazendo um trabalho. Você sobe numa escada e vai pegar uma viga de ferro, uma estrutura de ferro, de viga de concreto armado, aí sobe com aquela estrutura para botar lá naquele andaime, essa coisa toda, aquela forma de madeira está esperando, essa coisa toda, e o cara está precisando de uma tábua para encostar, aí ele pede uma tábua. Uma tábua. Ele não pede tábua, porque se ele pedir tábua, a tábua não chega. Porque tábua, ela não tem a firmeza, tá entendendo? Da necessidade de quem está em cima de uma escada precisando de uma tauba. Então ele fez, ô Zezinho, me dá aí uma tauba. Aí a tauba não chega, ele fez uma tauba. A tauba chega, meu compadre. Agora não peça tábua, que essa tábua não vai lá para cima de jeito nenhum, sabe? Isso é uma questão lógica. Sim. Então tem algumas expressões que na prática elas vão se moldando, né? Eu estou aqui com o livro Prosa Morena, e aqui no livro está um poema que eu começo a brincar com essas expressões do que fala errado e fala certo, né? O poema chama-se O Nó da Sabedoria, certo? Aí eu digo, pra modo de falar bonito, meu juízo se encriquia. Não é orelha, é orelha. Não é rodia, é rodilha. Até latra de areia, que eu caprichei outro dia, não é areia, é areia. Já abelha, eu digo abeia. Vasilha, eu digo vazia. Jurando tá tudo certo, tudo errado e eu não sabia. O certo é dizer vermelha. Não é viria, é virilha. Não é pareia, é parelha. Não é novia, é novilha. De tanto escutar My Love, Michael Jackson e Calça Lee, eu jurava que baiguia era o inglês de Riri. Eu vou parar por aqui, adeus até outro dia, que eu tô ficando enrolado, se sabo, tô me casando, se com Marília ou Maria. e é interessante. Pega esse poema aí, porque aí a gente percebe também um fenômeno linguístico muito interessante, se você parar para pensar. Por exemplo, quando a gente tem virilha, vermelho, pronto, aqui, ó. Pra modo de falar bonito, meu juízo se encriquia. Não é ureia, é orelha. Quando você coloca o lhá, isso é proposital para dificultar a linguagem, justamente para que a linguagem seja elitizada. Quando você tira o LH e bota ureia, você conecta a vogal, a pronúncia fica mais fácil. E aí, quando você está em um trabalho exaustivo, seu cérebro, eu entendo dessa forma, seu cérebro ele entra no modo de conservação de energia. O seu empenho deve ser 100% ao seu trabalho. Então não tem para que eu gastar meu tempo enrolando a língua para falar orelha. Eu simplesmente orelha. Tábua. Tira essa consoante e junta a vogal. Tauba. Entendeu? Tauba. Então isso é uma coisa que eu sempre parei para pensar quando eu estava andando na rua assim e ouvia muitas pessoas falando, e sempre esse dizer de juntar as vogais eram de pessoas que estavam fazendo trabalho pesado. Às vezes o cara estava debaixo do sol, às vezes o cara estava trabalhando numa obra, às vezes o cara estava em um trabalho, por exemplo, carregando uma peça de ferro gigante. Então ele pede uma tauba, justamente porque ele não quer desperdiçar a energia do trabalho dele falando tábua. Né? Então isso é bem interessante, porque tem essa relação também com para onde vai o esforço. Né? Diga outra história dessas que você deu lá no seu programa. Outra história, por exemplo, tem uma coisa que eu acho interessante. Unidades de medida que a gente tem no Nordeste. Quando a gente fala, por exemplo, ruma. Uma ruma. Como você aplicaria a palavra ruma? Uma ruma de pedra. Uma ruma de pedra. Mas pensa comigo, geralmente quando você está
falando de ruma, você também fala de moi. Uma quantidade, né? Ruma, quantidade. O Moi moi também de é um molho, moi, um moi. Mas o moi, ele justamente o quê? Um moi de areia, Molho de feijão. um moi de feijão, É. coisas que cabem justamente na mão. Já a ruma é uma ruma de gente. Uma ruma de gente. Rapaz, eu cheguei na cidade, uma era ruma de prédio. gente, ruma de povo, de boi. O povo só vem de ruma. E o moi é aquilo que cabe no punhado. Na mão. E aí você começa a prestar atenção que a gente não estabelece a regra, mas a regra existe no consciente. Tô vendo uma ruma de gente carregando um moi de areia. Ou seja, ruma, de gente. a gente olha para cá. Moi, a gente olha para cá. E a gente nunca estabeleceu essa regra. Isso já está no subconsciente do nordestino. Aí você entende que de fato existe uma ciência por trás dessa língua. É justamente isso que eu tento pegar e trazer para as pessoas. Você já parou para pensar que realmente isso é interessante no âmbito científico da coisa? Você entendeu? O exemplo da ruma e do moi. Tem uma coisa engraçada, por exemplo, quando no casal tem a mulher que vai estudar e o marido que continua trabalhando sem estudar. Sim. Ou seja, existe uma limitação intelectual dentro de casa. Sim, né? sim. E o marido é Antônio José da Silva, mas é conhecido por Negro. Né? E depois, no que ela vai estudar, que ela começa a perceber essas questões de você, de raça e essa coisa toda. Então, ela chega em casa e ela sofistica o falar dentro da casa. Então, ela, ao invés de chamar o marido de negro, ela chama de negro. Faz, ô negro, traga aí. Então, ela está desrespeitando o marido, meu compadre. Tá entendendo? Sim, sim. Agora, o pior é que a pessoa ela estudou num determinado departamento, mas outro, ela parou na limitação dela, né? Então, ela nego vai lá no mercado para comprar umas coisas para a cozinha. Sim. E ela complementa, ela fez, ô negro, eu digo, né? Negro, você vai na feira, né? Ô negro, já que você vai na feira, traga os gradientes da feijoada. Aí ela se acidentou. Sim. Ela entrou nos gradientes da feijoada. Então, o estudo dela lascou tudo aí. Sim. E o pior de tudo, ela desrespeitou o negão, rapaz, entendeu? Porque o negro se torna... Ele é negro, é carinhoso. O negro, ele já se torna... Mas é verdade. É mais pedagógico, né? Agora me diga uma coisa, você na sua coluna da internet, você usa esse pseudônimo, Seu Freitas, né? Seu Freitas. E o curioso é que Seu Freitas é um nome que é muito apropriado para alfaiate. Você já pensou nisso? Alfaiate? Seu Freitas é uma pessoa que usa uma camisa branca de mangas compridas, uma gravata, um cara fino, educado, tá? Seu Freitas. De fato. Entendeu? Esse é nome para alfaiate, rapaz. É verdade, combina. Inclusive tem essas coisas de comércio, que é uma coisa engraçada. Tem lá no Ceará, tem uma família lá, que é a família Sá. Sá, né? Família Sá. E tem um comércio de miudeza que chama-se Casas Sá. Casa Sá, que termina ficando Casa Sá. Né? E o vizinho dele, que também tem um comércio de miudeza, porque esse negócio de comércio é danado para acontecer isso, né? Quando tem um, tem outro também, às vezes até próximo, ou muito próximo, né? Pros armarinhos, né? São mais ou menos próximos. O outro tem um comércio de miudeza e Casa Sá tem também o comércio de miudeza. Só que esse vizinho de cá, como ele fica primeiro de quem vai na principal para chegar na Casa Sá, ele criou uma regra dentro da loja dele. Não deixe ninguém passar para Sá. Ele já jogou. Não deixe ninguém passar para Sá. Ou seja, o cliente passou aqui, segura o cliente. E o cliente tem que ser deles. Não pode ser da Casa Sá, né? Outra coisa, que não sei se você tem alguma coisa parecida com isso, é quando você usa, por exemplo, a palavra sem vergonha. Sem vergonha. Ô, caba sem vergonha. Para mim, sem vergonha aqui é acento circunflexo no oi. Sim. Né? Exato, sem vergonha. Sem vergonha, né? Se for mulher, é sem vergonha mesmo. Aqui não é uma mulher sem vergonha. Mas um homem é um sem vergonha. É um sem vergonha.
E uma coisa que eu acho curiosa são palavras que, a gente acha que ela poderia ser melhor se tivesse uma acentuação diferente. Por exemplo, Hum. clitóris. Clitóris eu acho que era melhor se fosse clítoris. Clítoris. Com certeza, com certeza. Clítoris. É Clitóris. clitóris. Nem É. clitóris, nem clitoris. Clítoris. Clítoris. Também. Eu acho que é uma coisa Clítoris. que era mais Fica quase um normal. nome meio de algum filósofo grego, né? Clítoris. Clítoris. Filósofo clítoris. É. Sensacional. Tem até uma história um entrevistador de rádio que ele era muito conhecido e ele entrevistava todo mundo, sabe? Entrevistava políticos, entrevistava professores, artistas, todo mundo. E ele era muito experiente, muito experiente. Agora, ele era muito convencido de que era gostoso, sabe? Sim. Então, ele gostava muito de tranquilizar a pessoa para a pessoa não ficar nervosa diante dele. Diante dele. Sabe? Isso tudo era ele que achava, sabe? Aí chegava uma pessoa, aí chegou o dono da transportadora, da empresa de ônibus Magnata. Estamos aqui com o presidente da empresa Magnata, a maior empresa de ônibus do Brasil, seu Oswaldo. O senhor fique tranquilo, sim, agora isso nos bastidores, né? Sim, Nos bastidores, o senhor fique tranquilo, que eu já entrevistei todo mundo, já entrevistei fulano de tal, aí começa a dizer, tem o pessoal do Grupo São Santos, e tem o pessoal da Gol, da Transamérica, e o senhor, entrevistado, agora o senhor fique tranquilo, aí gostava de tranquilizar o Tranquilizar entrevistado, enchendo a própria bola, a né? própria bola, né? Eu sei que você está diante de mim, mas... Mas fique tranquilo. Aí ele foi entrevistar uma médica ginecologista, aí ele disse, doutora Carmen, olha, a senhora fique tranquila que eu já entrevistei aqui muita gente, já entrevistei aqui doutor Zerbini, já entrevistei aqui todos os médicos aqui, a senhora fique tranquila, que nós a gente vai bater papo. Aí olhou para ela assim, faz de conta que eu sou um cliente seu. Faz de conta que eu sou um cliente seu. Agora a mulher é ginecologista, tá entendendo? Aí ela assustou-se. Quando ela assustou-se, ela disse, meu Deus do céu. Ele fez, fique tranquilo, faz de conta que eu sou um cliente da senhora. A senhora fique tranquila. Ela fez, não, mas eu estou preocupada exatamente por isso. Ele fez, mas não fique preocupado. Ela fez, não, eu queria somente aqui para a gente se entrosar direitinho. O senhor sabe o que é clitóris? Eu disse, clitóris do ponto de vista feminino? Ela fez, sim, claro, do ponto de vista feminino. Ele fez... Não gostaria de comentar a respeito. Aí ela fez, é exatamente aí que eu quero que o senhor fique à vontade, porque nós vamos falar disso aqui. Aí ele, para manter a firmeza dele, aí disse, me diga uma coisa, doutora Carmen, clitóris não é a capital da... Aí ela fez, não sei não, vamos para a entrevista. Vamos, fica à vontade. Seria a capital de onde? Eu queria saber o resto da frase, o país que ele ia dizer. A capital da... Da Agora Suécia. vamos em mais aulas do que você faz. Mais aulas. Tem as aulas sobre músicas também, né? A gente traz um pouco sobre música. É ótimo. Djavan. Próprio Alceu Valença, né? Com o Vicente Barreto ali que fez Morena Tropicana. Uma coisa interessante que ele diz, né? Da manga rosa eu quero gosto e sumo. Melão maduro, sapoti chuá. Ele fala, da manga rosa eu quero gosto e o sumo. Aí uma verdade tem que ser dita, né? Ele disse o gosto e o sumo, ele não disse os fiapos, né? O fiapo ninguém gosta, ele só quer o gosto e o sumo. E ele faz questão de enfatizar. Da manga rosa eu quero gosto e o sumo. Os fiapos, meu filho, eu não quero não. E são coisas que temos na música que são verdades da composição, mas a gente também traz um pouco essas brincadeiras. Recentemente a gente falou sobre a música, eu falei sobre a música Te Devoro. De Djavan, Te Devoro. Isso é ótimo. Te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. E Djavan é sensacional, porque ele é um compositor complexo, que as letras dele não são letras para você ouvir e compreender de primeira. São letras complexo harmonicamente, né? E nessa, de letra, ao mesmo tempo, nessa música especificamente, que eu trouxe lá no meu conteúdo, eu mostrei como ele é realmente dos maiores gênios da composição brasileira. Porque nesse álbum específico, que é Bicho Solto, ele, que é de 98 esse álbum, ele compõe o álbum e ele olha pro álbum e fala assim, o álbum tá bom, tem muita música boa, mas ainda falta um hit. Uma música só para estourar na rádio.
Aí eu vou fazer uma música só para estourar na rádio. Aí ele escreve Eu Te Devoro, que é uma música extremamente complexa. Elaborada. Porque quando ele diz Eu Te Devoro, tal Caetano é o Leonardo DiCaprio, ele remete a uma entrevista de Caetano Veloso a um jornalista da França em 87. 87? Não, 97, é isso? Eu Devoro é 98. E 97. Uma entrevista dele de 97, quando o jornalista vê o documentário, a autobiografia de Caetano, e mostra a influência do modernismo, do movimento antropofágico de 1928, de Oswald de Andrade, na influência no movimento tropical e na vida de Caetano. Esse movimento é o quê? Antropofagia é comer carne de gente, comer né? Carne de gente. E aí, esse conceito da antropofagia é justamente você devorar pessoas culturalmente. Eu tenho uma referência de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, até mais moderno, de um movimento antropofágico cultural. Chico Science. Chico Science, ele criou o Mangue Beat, que ele misturou ali maracatu, coco... mangue e caranguejo. Com rock and roll. Então, quando ele pega uma referência do rock and roll, ele devora, digere e incorpora no cenário brasileiro. Certo. Esse é o movimento antropofágico que o tropicalismo fez. Ele pegou ali o samba, a bossa nova, ritmos nordestinos, misturou com rock psicodélico, com jazz, com pop. É. E aí, ele pergunta para Caetano, quem tu devorarias? Ele diz, eu devoraria Leonardo DiCaprio. Porque em 97 tinha estourado o Titanic. E Leonardo DiCaprio era o Jack. Ou seja, ele era a maior referência pop da época. Então ele diz, eu devoraria Leonardo DiCaprio, porque ele quer ter essa referência pop para poder incorporar na obra dele e trazer de uma forma digerida dentro da sua música, da sua arte. E aí Djavan disse, eu te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. Né? Teus sinais me confundem da cabeça, mesmo assim eu te devoro. Então a música toda ele está dizendo que queria diluir a pessoa nele, digeri-la para fazer ela parte da sua vida. Né? E aí a gente traz um pouco desse conhecimento também, assim, que é poético, é filosófico, a gente traz um pouco de humor também, mas ali para você também na rede social, você tem muito conteúdo acelerado, você acaba tendo muita informação, mas pouca informação realmente que você vai levar para sua vida, ou que vai lhe trazer algum estalo, alguma coisa, alguma inspiração, e aí eu tento ali de alguma forma trazer, seja na linguagem, seja na música. Gabriel Garcia também, que está aqui nos bastidores, é um amigo meu que daqui a pouco, é um instrumentista daqui a pouco aí. O Gabriel vem aqui e tem uma coisa, é um instrumentista de mão cheia, viu? Violão de 7 cordas. Vez ou outra a gente dá umas canjas lá no Instagram, a gente já tocou em barzinho e tudo. Muito bem. Tocou com Yamandu Costa. Vem cá, Gabriel. Vem, chega aí, ó. Venha se aproximando. Traga logo o violão, né? Pronto. Olha aí. Tá chegando o homem, tá chegando o homem. Freitas. Rapaz, o cara tem o nome de Gabriel Garcia. Só faltou o Max. Quase, é Maia. Pronto. Gabriel Garcia já é nome de violeiro, né? Violeiro de flamenco. Espanhol. Traz essa representatividade. Muito bem. Aí. Eu falei aqui agora há pouco que você já tocou ao lado de Yamandu Costa, de Geraldo Azevedo. Foi. Você tem formação acadêmica? É professor? Isso. Eu fiz bacharelado em violão brasileiro lá na UFRN. E foi aonde eu mergulhei, de fato, nesse universo assim, do violão. Com tudo, né? Visando ele como instrumento de profissão e entendendo como funciona o mercado com os melhores violonistas do Brasil e tudo. Como que funciona o violão no Brasil. Tudo isso eu consegui aprender na universidade, que é um lugar que torna o instrumentista competente, né? Porque eu gosto muito de diferir isso uma coisa da outra, porque o músico, ele entra na universidade, muitas das vezes, como eu entrei, querendo muito ser artista. Eu queria ser artista. Mas a universidade, ela transforma o músico em um músico competente, que é justamente ele saber se colocar com o seu instrumento em qualquer situação musical, seja numa banda, seja numa passagem de som desconfortável, seja num estudo ou numa gravação de tensão. Então a universidade ela vem com esse propósito e a veia artística também sempre veio da minha família e tudo.
Diga uma coisa, em algumas situações vocês atuam juntos em A gente alguns já eventos? brincou aí, tocando em barzinho, fazendo uns Eu digo, covers. mas você fazendo alguma coisa com o apoio dele, ou aí entra você na área da música? A gente Isso. cantava mesmo, fazia uns improvisos, assim, puxava uns improvisos brincando assim. fazia. Então faça aí alguma coisa Se dos você improvisos. quiser tocar aí, Bota A aí gente uma dos tá que você fazendo faz. também o trabalho autoral, né? ele do tá bebê. fazendo trabalho autoral que ainda tá desenvolvendo, tá bem estamos embrionário. Vamos ver mas alguma coisa aí do que já tá vocês rolando fazem aí. juntos. O que, Diga que a aí. gente pode tocar aí que a gente faz? Em Winehouse. A gente faz uma mistura de um Djavan com Amy Winehouse. É. Lembra que eu falei da antropofagia? Você pega lá de fora, usa de referência aí, ó. Joga aí um... Sim. Ok. Vai. Que a gente mistura inglês com português. He left no time to regret. Kept the way with the same old sad bad. Amy Winehouse. Me and my head high and my tears dry, getting on without my God. We only said goodbye with words I've done 100 times. You go back to her and I go back. Dia frio, bom lugar pra ler um livro. Somente lá em você. Eu sem você eu não vivo. Aí foi. Dia triste, onde a fragilidade incide e o pensamento lá em você, tudo me divide. A gente ia brincando nos barzinhos, né? Aí brincando também. Continua. Vou fazer um improviso aqui, ó. Pra você entender que eu posso ter cara de jovem, até de menino, mas sou grande espírito, afinal estou diante de um grande gigante, GC Quirino. Aqui a gente faz de tudo, o que faz não faz. Tomo água gelada num copo com oxente, tomando um cafezinho São Brás. E assim a gente vai improvisando. Não é pra pegar essas almas frias e esquentar um pouquinho numa voz violão, seu Freitas, Gabriel Garcia, GC Quirino, que é o mestre na caneta. Parece que a caneta na mão dele é uma arma, como se fosse uma baioneta, e ela vai cortando, e assim a gente vai graficando, vai gravando, vai grafando, vai escrevendo, vai lendo, vai entendendo, vai compreendendo, vai imaginando as coisas, tipo o John Lennon. Tá entendendo? E assim a gente vai fazendo poesia da melhor forma, improvisada, de coração, com decoração. Afinal, sou de Natal, árvore presente, sou de coração, sou decoração. E essa é a aula, você está presente, esteja aqui, esteja presente. Não seja uma coisa dada, só um presente. Seja você mesmo, seja consciente. E assim a gente vai improvisando no violão de 7 cordas. Dizia já Luiz Fidelis, não? Só 6 cordas para ganhar uma mulher. E 7 cordas, como é que é? Aí conquista todo mundo. Obrigado por essa oportunidade, improvisando da cabeça aos pés. Tá mandando nó em éter. Muito bem. Fazia tempo que a gente não brincava assim, né? É verdade. Mas é bom, é bom. Bom demais. E a gente ia pegando o povo assim, eu ia pegando o povo assim nos barzinhos, fazendo... Qual é o teu nome? Pra gente brincar com as palavras, por sinal, brincar com as palavras é o melhor brinquedo que existe. Olha, se você der um brinquedo a uma criança, qualquer coisa, quanto mais você brinca, mais o brinquedo se desgasta. Sim. Mas brincar com as palavras, quanto mais você brinca, mais ele se renova. Isso é verdade. Tá entendendo? Então é uma brincadeira muito boa. Então eu gosto de brincar com as palavras. E eu fiz um poema que eu vou declamar aqui, você vai fazer aquele fundo musical mais derramado, que é o I Love You Matutal, né? Então é a gente brincando um pouco do inglês que você acabou de fazer, com um pouco do nosso matutês.
Meu compadre, eu não te conto o que foi que deu em Neu quando eu vi da vez primeira a filha do Arineu. A cabocla mais bonita, uma vigizinha escrita que pra mim apareceu. Foi me dando uma gastura, me fartou suspiração. Fiquei todo escabriado, suleirou o coração. No juízo um frivioco, nos estrombos um brubuim. Fui ficando avermelhado, fui me dando um farnezinho, que eu lhe digo, meu compadre, se foi coisa dos amor, perante Nosso Senhor, os amor bateu em mim. Tô agora apaixonado, tá sem ela é um castigo. Tô de garra com trabalho, mas trabalhar não consigo. Tô dengoso e alesado, só pensando nos amar. Ontem mesmo eu chiqueirando as nuvias no curral. Um pouco mais eu me vejo, quase dando um beijo nos beiços do boi fubá. Vou me desfolhar pra ela, vou dizer como é que eu tô, que nem filme de novela, vou cantar música de amor. Vou fazer uma cantiga mostrando o que ela fez, que amor é feito bexiga, só dá na gente uma vez. Já que eu sou meio aprendiz, me diga como se diz, me diga como se diz I love you em inglês. Isso aí é sensacional. Como é que diz I love you em inglês? Eu lembro do Alto da Compadecida, né? Genial. Eu lembro do Alto da Compadecida que Chicó diz I love you, João Grito fala, o que é isso? Não. João Grito diz, chega pra ela e diz I love you, aí Chicó diz, o que é isso? Ele, é nega em francês. I love you, moreno em francês. Ai, sensacional. Aí tem uma história a gente tá aqui numa bodega, tem uma história que um bebo chegou numa bodega, desses bebos chatos, sabe? E o bebo, quando fica bebo, fica falando francês, sabe? Aí, bonjour! Como tá levou? Qu'est-ce que c'est? E o dono da bodega, deixa de miadeira, rapaz. Tu fica com essa miadeira aí falando francês, tu vai terminar sendo preso. Ele disse, jamais. Jamais, ótimo. Ai. Agora, eu queria falar, daqui a pouco a gente vai fazer outro número aqui. Eu queria falar numa história aqui da saúde. Se a gente tem dificuldade de entender o linguajar de cada região, você imagine quando no projeto Mais Médicos, que os médicos vieram de Cuba e vieram de outras regiões para tratar das pessoas no interior. Sim. Porque no interior, né, a doença ela já toma outro. Porque o matuto, quando ele chega no médico, o matuto ele já sabe o diagnóstico. O médico que se vire para traduzir o que o matuto sabe. Tá entendendo? Tem a história da matutinha, que chega com o marido, a matutinha tem saúde, o matutinho não, o matutinho tá lá definhado, a matutinha magrinha, os bracinhos fininhos, mas sabe, já criou 11 filhos. Aí ela faz, e aí, dona Maria, como vai a senhora? Tô bem, eu tô bem, graças a Deus, tá aqui, um bracinho fininho, mas eu criei, foi 11 filhos, viu, foi 11 filhos, e agora, rapaz, meu marido Toninho tá aqui, viu, Toninho não come um arrozinho, não come uma galinhazinha, Toninho tá mais branco do que uma peça de bramante. Está mais branco do que uma peça de bramante. E eu quero que o senhor passe um cachete para ele melhorar disso. Olha, eu levei ele para doutor Beroni, não sabe? Levei para doutor Beroni. Doutor Beroni disse que o problema dele é um problema de origem psicológica. Passou um cachete psicológico para ele. Mas, meu Deus do céu, se pobre tem condição de comprar um cachete psicológico que custa uma fortuna, doutor... Pobre só levanta a cabeça quando quer chupar pitomba. O que foi que eu fiz? Eu fiz um chá do papel da receita que ela receitou. Eu peguei a receita, fiz um chá do papel da receita que ela receitou. Um chá bem bom, sabe? Do papel da receita que ela receitou e ele tomou. E ele teve uma melhora boa. Teve uma melhora boa, de modos que depois teve uma piora, viu? Teve uma pilhora e eu pedi ao senhor para o senhor passar um cachetezinho para ele. Porque ele não come uma galinhazinha, não come um arrozinho e está mais branco do que uma peça de bramante.
Ele disse, me diga uma coisa, e o que é que ele tem finalmente? Ele fez, olha, ele começou com aquele farnizinho no ano e a obra dura. Isso foi dando um ineivoso esparramado no gritador, que terminou dando um pilores endrupizado nos panos do figo, puxando para um encausamento entupidor nos tubos defecutivos das tripas intestinais. Aí o médico disse, tá, eu vou passar um remédio aqui para ele. Aí quando ele estava passando, aí ela disse, agora doutor, depois que o senhor passar esse cachete, o senhor acha que vai dar para ele comer um arrozinho com a galinha? Ele disse, homem, dá para cagar até corda, quanto mais linha. Agora vamos para... Você não tem umas doenças aí, né, pra gente ver nordestina? Tem umas doenças e tem as partes do... Tudo começa com a anatomia nordestina. Né? Anatomia. É, com a nordestina. E você falou uma coisa interessante na sua poesia aqui. Você falou, amor é que nem bexiga, só dá uma vez, né, gente, né, não? É. E o nordestino tem uma forma de chamar as partes do corpo humano, né? E o cabo que se vire. Se o médico for de fora, aí ele vai ter essa dificuldade, né? Porque, por exemplo, se a gente puxar aqui, ó, vou dar um exemplo. Aqui a gente tem um exemplar de um corpo. Você vê que é um corpo nordestino, você vê que a cabeça dele é a circunferência normal, né? Afinal, o nordestino é assim, não tem essa história de nordestino cabeçudo. Mas aqui, por exemplo, topo da cabeça, a gente chama o quê? De moleira. Essa região toda já é o quengo. Aqui a gente tem a tríplice do Z. Zói, zuvido e zureia. E aqui no nariz, a gente tem a venta, que tem o pau da venta, que é essa parte de baixo, tá entendendo? A boca a gente já chama de beiço. Dentro da garganta é a goela, fora é o gogó, né? Quando bate aqui, bateu no gogó. Nas costas você tem o espinhaço e o que o doutor chama de escápula, a gente chama de pá das costas. Pá das costas. E olha que interessante, clavícula, na região da clavícula você tem um espaço que encaixa, a gente chama de saboneteira. Como é que pode? O cabo guarda um sabonete aqui. Axila é subaco, no meio aqui, como é o nome dele? Esternocleidomastoide, caixa dos peitos. Pegou aí, meu Tato Peba? Aí vem aqui, ó, pra essa região. Essa região aqui, ó, que muita gente chama de bucho, tem também o estômago, por dentro você tem os fatos. O buraco é o umbigo e aqui é o pé da barriga. Essa região aqui, se o cabo não tomar cuidado, dá logo uma espinhela caída. Isso pro médico cubano traduzir, ele vai ficar... E espinhela caída é uma coisa assim. Aí você tem que botar um pano quente aqui, pingar um negócio com a garrafa de cabeça para baixo. Aí quando a gente entra nessa região pélvica, eu vou até pular, porque aqui vai ter um momento especial só para isso aqui, que é muito nome. Você vê que começa com Butico, mais 1940 nomes. E aqui você tem a Peia, mais 297 nomes, porque é nome que só bexiga. Aqui você tem a região que muita gente chama de joelho, a gente chama de joelho. Joelho. E o que chamam de patela é a bolacha do joelho. Já dizia o Matuto, quando o cabo fica magro, mufino, ele fica só o quê? Zureio e a bolacha do joelho. E aí você tem os cambitos, quando é fino, aqui você tem o mocotó, né, que tem aquela cartilagem, e aqui você tem a joanete. E aí, só nessa região aqui, eu ia até lhe convidar para a gente poder trazer um pouco mais de nomes aqui para essa região traseira da anatomia nordestina. Da anatomia do butico. Porque só aqui a gente tem o butico, o brioco, o aro, o oi da goiaba, a tripa gaiteira. Tem o bocado arengueiro, feijoeiro, fiofó, bufante, frescó, lorto, apito, brote, bozó, furico, fedegoso, piscante, pelado, boga, fosquete, frinfra, sedem, zoeiro, ficha, vintém, de ais de copa e de foba, de oiti, oi de porco, ané de couro e cagueiro, de girassol, goiaba, roseta, rosa, rabada, boto, zero, miaieiro, de nó dos fundo, buzeco, de sonoro e preguiado, rabichol, furo, argola, ané de ouro e de sola, boca de véia e zangado. Um doutor de aro 13, de peidante e Zé de boga, que não aperte o danado nem deixe com muita folga, né? Um doutor psialista em bocada tarraqueta, doutor de quinca, dentrol, Zé Besquete, carrapeta, doutor de rosca, rosquinha, tareco, frasco e obron, ceguinho, butico, zero, tripa gaiteira, fonfon, miaieiro, mucumbuco, buraco, broa, bogueiro, forever, cruaca, urna, gritador, frango de fueiro, cano de escape, pretinho, rodinha, XPTO, zerinho, subiador, tripa oca, fiofó, de joli, de Zé de Quinca, canal 2 e cagador,
Buzina, Vesúvio, Cego, Federais, sim senhor, Fagoeiro, Zé Zoada, Rosquete, Fim de Regada. Tudo isso aí é botico. O buraco de onde sai a cagada. Pegou aí, meu Tato Febo? Essa aqui foi uma aula de anatomia nordestina. Meu amigo! Com participação do nosso doutor PhD em nordestinês e nomes de brioco. Parabéns aí, viu? Essa foi a aula mais potente que eu já dei aqui. E a gente pode complementar a aula, porque é o Matuto, quando ele quer falar difícil, ele bota um R no meio. Por exemplo, latra de areia. Latra de areia. Latra de areia, né? Aí a areia fica mais almofadada e a latra fica com um R, né? Então, ele quer falar medicina, ele diz medicina. Acaba indo pra Sou doutor de medicina. Aí o Matuto diz assim, doutor, eu não sou formado nos estudos das faculdades, mas pelos Brasis que eu ando, Brasis das necessidades de tanto ver sofrimento, já fiz muitos tratamentos, já sou doutor de verdade. Já receitei pronto alívio para tudo que é macacoa. O caba chega doente e sai com saúde da boa. A vivência é quem me ensina. Sou doutor de medicina, eu digo à sua pessoa. Eu já tratei de tiriça, das coitadas das crianças. Tratei de dor nos cambitos, as dispôs de muita dança. Dor de espinhela caída, dor de cadeira doída, panzinamento de pança. Já tratei de má do sono, que é viver com zóio grelado. Curei dormência dos muque, dor das amigas, puxado, trimelique, opilação, má de amarelidão, sobroço e sangue pisado. Causamento entupidor, que é morrer com peido dentro. Arfação, andaço, bolo e má de estatalamento. Do má das tripas gaiteira, eu já tratei de coceira, ardido, morróide e vento. Curei frouxidão dos nervos, frivioco, brubuim, tirei mentira de unha, lundum, manzanza, pantim, inchaço, má de gastura, queimação e quebradura, barrigada e farnizim. Matuto com insucesso eu já curei um bocado. Tiro, coice, peixeirada, queda de burro marvado, maquerença, má tensão, ingresia, triação, três só e peito cerrado. Cachaça em pano dos figos é trocinho ruim de curar. Se o caba é bebedor, se briga em todo lugar, se é macho 3 vezes macho e vai se complicar, se quiser curar cachaça, tire a brusa, arre as caça, pra mode nós examinar. Sensacional. Uma linguagem muito rebuscada. É isso. É isso. Sensacional. Mas, rapaz, a anatomia nordestina é uma riqueza. Rapaz, e aí, se você for analisar, existem formas do nordestino falar de tudo. É uma especificidade linguística muito grande, né? Aonde tu botou mocotó aí, a minha avó, quando eu era criança, ela chamava esse ossinho de osso da madrugada. Osso da madrugada, por quê? Porque minha avó dizia o seguinte, que quando ela saía para beber água de madrugada, no escuro, era o único osso que ela batia na esquina dos cantos, era esse ossinho que a gente tem aqui. Osso da madrugada. Aí eu fiquei com isso ficou na minha mente até hoje. Osso da madrugada. Osso da madrugada, vovó Chaguinha. Essa é uma boa, essa é uma boa. Osso da madrugada. Muito boa, muito boa. A gente agora vai fazer uma feira. Você tem algum tema aí, assim, bem nordestino, para você fazer uma redinha lá, uma cama, e eu vou fazer aqui a montagem de uma feira, uma véspera de feira. Vamos fazer? Vamos fazer um Luiz Gonzaga. Um Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga nunca dá errado. Nunca dá errado, é. São circos velhos quadrados montados sem picadeiros. Papapai, tome prego, papapai, tome prego. Puxa e repuxa arame, tome-lhe cunha e martelo. Depois vem a empanada,
assim, sem pano e sem nada. Bibite, buzina um beiço, avança um carro de mão, na mão e na contramão. Cachaça sem água tônica conduzindo a condução. Almei, 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 passa um trem de chapeados, um doido mamando o gelo debocha dos desgraçados. É o pega pra capar que começa encapetado. Feirantes, galinhas e catrevagens se debulham do espiga de uma velha lotação. Buleia chevrolesante, de alma chevrolesante, travesti de caminhão. Vem a discriminação discutir com 2 pneus. É um vira-lata rajado, mago, desqualificado que nem sabe onde nasceu. Caçula sem caçulagem, fala com sua vidinha. Eu não posso mais comigo, filho de nada é nadinha. Ei, calorzão aloprado, fala o pai de mão inchada, aterrando com farinha as tripas enfastiadas e um lipigute de cana de uma cachaça paisana aprumando a cusparada. Cascas das primeiras frutas abrem escalas pelo chão, causando ascensão e queda do primeiro escorregão. Diz o sorriso, qual é a graça que há? Todo cristão abusado tem queda para escorregar. Melancias, beiços verdes de sorridão encarnado, jacas, peitinhos duros, abacates barrigudos do verde e do rusticado, as cabeleiras dos milhos e carradas de cajus com castanhas no colo e rabos de abacaxis cheios de não me toques. Para tanta alegoria vão precisar de reboques. É isso mesmo, meu chapa, todo feirante dá duro, encosta numa rodia e é noite em claro no escuro. No bate-asa dos galos, sacode toda a preguiça feito um cachorro molhado, penteia a pessoa dele assim meio descangotado, vai dando qualquer mastigo, diz que tá de sangue novo e sai todo esprevitado, caçar os últimos trocados da luta braba do povo. Eita, coisa boa! Que poema genial! É um melhor que o outro, não tem como. Muito conteúdo. É muita força esse é. Eita, compadre! Estamos aqui com seu Freitas e Gabriel Garcia Marques. Quase. Que deu um show aqui de musicalidade. E meu compadre Freitas, que não é um alfaiate, mas costura bem com a gramática nordestina. E nós vamos fazer aqui algum retrocesso. Me diga uma coisa, você, um pouco antes, você andou morando na Austrália, é verdade? Morei na Você Austrália. trocou bufete com canguru, não? Quase troquei bufete com canguru, fala pra você, viu? Quase mesmo, não é brincadeira não, porque o canguru realmente ele tem essa reação de querer Não querer brigar, né? socar quando ele se sente ameaçado. Então, por exemplo, lá no estado de Queensland, que era onde eu morava, tinha um cemitério centenário, um cemitério memorial lá, que tinham cerca de 200 cangurus pelo cemitério. Eles ficam andando pelo cemitério. E são cangurus da natureza. E quando você faz assim, ele já corre. E aí eu abusei um pouco da boa vontade, do medo dos cangurus, né? Fiquei dando susto nos cangurus e comecei a correr atrás dos cangurus. Chegou uma hora que o alfa parou assim e falei, peraí, continuem correndo aí, peraí. Parou e ficou olhando pra mim. E eu continuei correndo, eu parei, ele se armou, né? Se eu tivesse ido, ele ia trocar um bufete comigo. Um bufete, viu? Que vem da palavra buffet, que significa comer. Você vai comer. Você chegou a passar quanto tempo na Austrália? 3 anos e pouquinho. E aí você lá desempenhou várias atividades, né? Desempenhei porque eu tinha acabado minha faculdade de comunicação social, publicidade, e eu tava um pouco sem perspectiva, eu trabalhava para o Estado também, ganhava aquele saláriozinho ali, sem fazer muita coisa, aí eu tava meio que procurando alguma coisa ainda assim. Eu sempre gostei da área artística, mas a gente sabe que você é artista, você não vai viver de um dia para noite. Então eu tive que dar esse arrodeio todinho
ir pra lá, passar um tempo lá, aprender umas coisas, voltar pra cá pra conseguir. E por falar em artista, você tem uma arte. Como é o nome dessa arte, desse esporte que o camarada fica pulando? Parkour, é? Foi. Eu fui capoeirista de pequeno, né? Aquele esporte que o camarada fica dando um salto Salto no meio da rua. de uma escada, sobe um prédio, exato. pula de um prédio para outro. Aqui não tem perigo do cabo cair com a queixada no prédio do vizinho, não? Perigo tem. Tudo. Perigo tem o cabo andar na rua, dar uma topada, tudo tem perigo. Mas eu fui capoeirista, depois entrei na ginástica olímpica e fui ginasta olímpica e conheci na internet o parkour. E aí durante um bom tempo da minha vida eu fui atleta mesmo. E por falar em parkour, o cabo não pode tomar na rima, não? Em algum acidente de parkour, tomar no cu? Tomar na rima, com certeza. A rima já é a deixa pro acidente, né? Exatamente. Mas é aquela coisa, assim, preparo, treino, cuidado ali. Eu realmente nunca me lesionei muito, assim. Eu já tive várias vidas, né? Já tive a vida de atleta, já tive a vida de música, já fiz música aqui com o Gabriel, já tive grupo de rap também, que foi uma coisa que começou quando era pequeno, brincando de repente com meus amigos. E é mais ou menos aquilo que vocês fizeram agora há pouco, né? Fazendo. Pronto, então a gente podia dar um passeio nessas suas vivências todas, nesse formato do rap, e aproveitar a gente fazer uma espécie de um rap nesse cenário da bodega. Né? Até um desafio aqui, porque eu consigo. Você vai botando as coisas aí, eu vou encaixando então, na rima. Pronto, você, ali tem padeciço, aqui tem bucha, tem lenha. Sim. Você vai pegando e aqui e acolá eu pego numa coisa que você pode ir. Beleza, a gente vai olhando aqui. Perfeito. Vamos Solta lá. O som aí, DJ. Sabe qual é o meu DJ favorito? DJ Avan. DJ Avan. Conhece? Ó. A rima é compulsória, é como se fosse um vício, é como se fosse uma reza do pobre Padre Cício. Aqui a gente vai fazendo, nessa luxa, vou limpando a mente como uma bucha, com um barbante, feito um menino, jogando bola na rua, vai GC Quirino. Joga uma coisa aí pra eu encaixar na rima. E aqui a gente vai trazendo essa sina. Cuidado com essa faca que assassina. A caneta é vermelha, mas é o sangue que assina. Faca de lampião feito com osso e barro. Mas aqui a gente vai rimando e não me esbarro. Em palavra, pego o ferro e não me passa. Como diria a minha namorada, fiquei passada. Passo o papel, esse é meu fel. A rima é doce, parece mel. E GCE, mamadeira não é um erro. Isso é mamadeira de gente ou mamadeira de bezerro? Dá na boquinha, alimenta, ele fica grande. Cuidado, e vamos adiante. Pegou uma caixa, que é isso, minha filha? É um creme dental Philips com nome de pilha. Ele pegou também o quê? Creme dental Tech. Tem que ter a técnica, senão o dente craque. Vamos embora que esse aí é duplação. E temos uma dupla em ação na imaginação, trazendo essa rima. Papel de bodega, cadê o bode? Joga na adega. Olha esse jornal, feito em grafite. Esse é original. Ei, não se irrite. Vai, faz a rima, não sai do ângulo. Vamos pra cima, aqui no losango, feito o ângulo desse chapéu de vaqueira. Olha a baladeira, joga pedra, pega a caixa de maribondo, vai no ritmo e eu vou aqui só compondo. Ele pega agora. O que é isso, meu irmão? Acende um lampião, acende um lampião. Eu sou filho de lampião. E vamos na composição. Ele vai pegando agora um chocalho, uma cabaça. Ah, vamos embora. Cabaça artesanal, cabaça é natureza, cabaça é a música, cabaça é a leveza. Cabaça ou cabaço? Você é o que no ato? Cabaço é aquele cara que é novato. Uma chaleira tá enferrujada. Cuidado com esse chá pra não ficar rechavada. É de chavada nessa rima aqui. Vamos sem errar e vamos diluir. Esse é o barbante, essa é a corda. Bota no pescoço, ei irmão, acorda, você está dormindo. Vamos rimando, feito menino, só fluindo. Toco o violão, eu vou compondo. É o São Brás no coador rústico, de madeira, de pano. Tomou o chazinho na xícara de porcelana.
e eu não vou errando. Vai mudando o ritmo e eu vou acelerando. E GCE vai pegando e pegando. Que é isso, hein? Uma cuia pra você botar o seu xerém. Pega o seu milho, joga no leite, faz o mundo usar. Ei, isso é confeite? É, o confeite não é enfeite. Tem também botão pra você ficar no azeite. Você sabe o que é botão? É o nome. Esse é o lápis com a borracha. Essa aqui apaga o que você não acha. Apaga até caneta, viu? Respeita. Essa bicha aqui, eu digo que é muita treta. Caligrafia vertical. Em 7 trabalhos de Francisco Viana. Caligrafia vertical, olha só, isso aqui é das antigas, viu? Eu lembro que eu fazia, chega da dor de barriga. E ele trouxe até o quê? Chega a arrepiar os cabelos. Envelope das antigas, coitado, tá até sem selo. Mas pega o selo e vem nessa rima. Pra grudar o selo você passa uma saliva. Chama de goma, chama de loma e vamos pra cima. Como uma pomba sobrevoando nessa leveza. Pega outro objeto e joga aqui nessa mesa. Espelho laranja, olha só, uau. Isso aqui, meu amigo, é patrimônio cultural. Todo mundo tem um desses, escovando os dentes miúdos, olhando de perto para poder enxergar o mundo. E temos o pinguim, e é o inimigo do Batman. Mas você sabe que aqui não tem apego. Nunca vi pinguim nascer com medo de morcego. E vamos lá, tem muito mais coisa. Vamos lá, irmão. Traz aqui na lousa. Olha o peão, roda na cabeça, no nariz, na sua mão. Mas se você tá na praia sem maiô, cuidado, é só pegar 2 ioiô, vai tapando, vai se cobrindo. Essa é nossa rima, feito menino, jogando bola na rua, brincando de espontaneidade. Não importa, rima independente da idade. Essa é a nossa vida, tem que ter essa leveza. Obrigado, meus amigos, por essa arte aqui na mesa. É 7, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2. É 6, é 7, é 5, é 5, é 4, é 2. É 6, é 7, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2. Sensacional. Beleza. Obrigado, meu amigo. Que momento, que momento. Aí, compadre, já estamos aqui com essa dupla fenomenal aqui, traquejando com palavra, com violão, com rima, com rap. E se o compadre gostou? Se o compadre gostou, aperte no pitoco. Aperte no pitoco, espalhe o boato e vamos embora! Valeu!